Qual é a sensação, assim, perdão, de você jogar com teu ídolo, você conviver com teu ídolo, que era o que você falou lá atrás, né? Zico, Roberto, e de repente você está do lado desse cara, sentado no ônibus do lado desse cara, dividindo o quarto na concentração com esse cara. O que isso representa? Cara, primeiro é um sonho, porque se você for pesar que você chega no profissional com 16, 17 anos, com 8 eu estava indo no Maracanã ver aquele cara. Então, com 8 anos, se falassem para mim, daqui a 8 anos você vai estar jogando com aquele cara, você fala, não, isso é impossível. Isso não tem muito cabimento. Não entra na tua cabeça isso. Quando você entra no vestiário e você vê o Roberto mudando de roupa, eu ficava observando como que ele botava chuteira. E o Roberto tinha uma mania que muita gente não sabe. Roberto ele se vestia de baixo para cima. Então primeiro ele botava atadura, depois ele botava o meião. E quando era dia de jogo, então, ele ficava tirando o que os jogadores de hoje cortam a meia atrás. Muitos jogadores estão fazendo isso, cortam para não apertar. O Roberto ia tirando fio por fio com uma tesoura. Então ele chegava do vestiário e ficava horas preparando o meião dele para que não apertasse a panturrilha dele. Depois ele botava a sunga, botava o short, depois que ele botava a camisa. Então, muitas das vezes, dia de jogo, a gente já estava aquecendo há 10 minutos. Ele tá lá. E o Roberto estava lá, ainda se preparando, aí vinha, alongava, aquecia, sei lá, 5, 6, 7 minutos e ia pro jogo. E uma outra coisa que muita gente não sabe, que eu falei para ele a vida toda, ele a vida toda me questionou falando que ele treinava. Roberto treinava muito pouco. Roberto fazia uma pré-temporada, a gente a 1000 por hora, ele a 60, 70. E durante a semana, assim, se tivesse jogo só domingo, Roberto ia treinar lá, a gente já estava treinando desde segunda, terça. Roberto ia treinar lá para quinta, para sexta-feira, que era o coletivo apronto para o jogo de domingo. Então, o Roberto treinava mais sexta, sábado, ia para o jogo domingo. E chegava no domingo, arrebentava. 3-0, 2 gols dele. Então, era nato dele. Era um dom que ele não precisava treinar muito para poder jogar. Enquanto que eu falava assim, nós éramos os pobres mortais. A gente tinha que treinar muito para poder jogar bem no domingo. O Roberto não precisava treinar muito. E chegava no domingo, a interpretação dele do jogo de forma técnica era uma coisa que aí você vê o craque. Aí você vê a diferença. Né? Aí você vê a genialidade e que você começa a ver que você é um bom jogador, mas você não é igual aquele cara. Eu sempre falo hoje, assim, para todo mundo, os meus amigos, que eu acho que a primeira prateleira do Vasco tem 8 jogadores que eu vi jogar. Que é Roberto, Romário, Edmundo, Bebeto, Tita, Giovani, Mazinho e Acácio. Para mim, esses são os 8 melhores que eu vi. Aí muita gente fala, não, você está na primeira. Eu não acho que eu estou na primeira. Eu posso estar na segunda. Eu posso estar na segunda prateleira, mas não estou na primeira. Porque a primeira, para mim, são esses caras que eram realmente fora de série, além da curva. E o Roberto, sem dúvida, que para mim é o maior ídolo incontestável. Enquanto o Vasco for Vasco, não vai ter ídolo maior que o Roberto Dinamite. E quem pegou a fama de não treinar era o Romário, né? Não, o Romário também não treinava. A gente tá falando do Roberto. Se você, desses 8 que eu falei, Mazinho treinava, Acácio treinava e Edmundo treinava. O Tita também não? Muito pouco. Tita gostava de treinar, mas também não era... Chegado. Não era muito fã. Bebeto, igual ao Roberto. Romário, igual ao Roberto. Giovani treinava, mas também não muito. E o Roberto, assim, treinava pouquíssimo.
Então, O Zé Mário teve aqui e falou que durante o jogo o Roberto dava uma desligada, que ele ficava gritando muito no ouvido do Roberto e às vezes era do Zanata, que ele falava, porra, avisa o Roberto aí para ele se ligar. Ele era desligado em campo? cara, ele jogou com o Zé Mário 76, 77, né? Quando eu pego ele já em 86, 87, não achava não, pelo contrário. Achava que o Roberto, assim, a gente jogava em função dele. Se você visse... Cara, eu nunca joguei um jogo que eu tenha visto, pô, o Roberto tá mal hoje. Nunca vi. Então, assim, de repente, começando a carreira dele com o Zé Mário, eu acho que o Zé Mário, que chamava a atenção dele. E o Roberto nunca brigou com a gente, assim. Você podia não dar um passe para ele só te olhava. Parecia que é a olhada do meu pai, sabe? Que é a olhada do seu Faria, sargento da PM. Tipo assim, porra, fiz besteira. Aí você fala, pô, foi mal. Aí fala, a próxima vez faz isso. Mas não dava. Esse encontro no ônibus, você contou pro seu pai? Contei, meu pai. Aí dava risada, né? Porque... depois aí... Roberto começou a levar uva pro quarto, comecei a roubar as uvas dele. Só que ficava aquela ponta, né? Que você tira a uva, ficava aquela ponta. Ele falou, pô, você tá comendo minhas uvas. Eu falei, não tô, pô. Aí ele falou, pô, você parece bobo, você come e deixa... Aí eu comecei a levar uma tesourinha pra cortar. Minha mãe tinha uma tesourinha, cortava. Mas aí ele ia na lixeira, tinha um monte de caroço. Ele falou, pô, você tá cortando agora o negócio? Aí depois começou a levar uma uva pra mim e uma uva pra ele. Pô, essa aí é tua, cara. Pô, uma uva italiana, lembra? Porra, grandona assim. Lá em casa não tinha isso, não.